Pastor, com a palavra. Muito obrigado. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém não, a paz do Senhor. Amém não, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Shalom Adonai. Shalom para esse povo bonito. Pastora Marileia, eu não sei se o pastor Paulão vai ficar sabendo, eu creio que sim. Primeiro dizer que o pastor já me autorizou a sentar, viu? E eu peço também para vocês que compreendam que eu não ando muito bem das pernas. Espero daqui umas semanas, quem sabe meses, poder pregar em pé. Mas por enquanto eu sinto muitas dores e preciso dessa cadeirinha. Não é nada estranho, porque Jesus pregava sentado também. Ele sentava nas pedras e os discípulos em volta e ele falava. E eu peço licença também para me assentar. Agora, pastora Marileia, fiquei assim, bastante feliz, né, com o povo, trazendo, pode chegar essa cadeirinha aqui para frente, meu filho? Trazendo ofertas e dízimos. De maneira muito tranquila, voluntária, não é? Para esta agência do reino de Deus, até que Jesus volte. E é isso mesmo, aqui não entra dinheiro do tráfico. Não entra dinheiro da Lava Jato. Não entra dinheiro da corrupção. Entra dinheiro daquilo que o Senhor faz chegar nas mãos dos seus filhos e filhas, que tem a visão de cooperar com a obra dele. E por isso essa igreja é tão viva, é tão pungente, é tão focada na palavra. E quando eu vi o povo chegando, eu vi o diabo se envergonhando. Porque eu não sei se vocês sabem que o pecado na terra custa dinheiro. Existem rúbricas, pastora Marileia, orçamentárias para manter o pecado no mundo. Por exemplo, guerra. O maior orçamento presente hoje na terra para uma determinada área, para a área bélica. Quanto você acha que custa uma bomba daquela? Um míssel daquele que os aviões derramam sobre as áreas, sobre as cidades? Não existe maior orçamento na terra, nem para a agricultura, nem para a saúde, nem para a educação, maior do que o orçamento bélico. O que isso significa? Que o mundo, as nações falam de paz, mas se armam até os dentes para a guerra. As duas próximas guerras mundiais já estão prontas para serem desencadeadas. Vou falar disso hoje. Pastor Paulão vem e fala do Espírito, do fruto dos Espíritos, maravilha. Porque isso é que te prepara para você encarar esses dias maus. Mas eu preciso relatar o que está acontecendo. Você vai sair daqui hoje bastante antenado daquilo que aguarda a humanidade. Pastora Marileia, minha querida, eu peço que você deixe a pastora ouvir o que eu tenho a dizer aqui. Pastora Marileia, o diabo usa cerca de 40 trilhões de dólares por ano para manter o pecado na terra. Guerra, material para guerra, uma fortuna. Pedofilia, outra fortuna. Tráfico, outra fortuna. Aborto, outra fortuna. Crime financeiro, outra fortuna. Prostituição, outra fortuna. Juntando todas essas áreas e tantas outras, cerca de 40 trilhões de dólares são investidos na terra para manter a terra pecaminosa. Esta é a agenda de Satanás.
E o que representa 40 trilhões de dólares para a economia mundial? 1/3. Sabem o que isso quer dizer? Que 1/3 do produto bruto mundial, 1/3 do produto bruto mundial é utilizado para manter a estrutura do pecado na terra. Vocês já imaginaram isso? Por isso que Satanás está nadando de braçada. Satanás tem um mar aberto no planeta Terra. Satanás hoje já não é mais a serpente do Éden, de tanto se alimentar do pecado, que é o pó, porque a serpente começou a comer pó. E o que é o pó? Fruto do pecado, porque quando você peca, você morre e vira pó, por causa do pecado. De tanto comer pó, de comer pecado, lá no Éden, hoje já é um dragão, engordou, com o pecado do povo na terra. Quando eu vejo essas pessoas virem aqui, pastora, trazer suas ofertas, seus dízimos, isso é uma afronta ao diabo. Isso é uma afronta a Satanás. E devemos permanecer fazendo isso. E o pastor Paulão, com sabedoria do alto, deixou muito claro a respeito de que quando nos apegamos às coisas daqui, inclusive ao dinheiro, deixamos de confrontar Satanás, que está investindo com o seu dinheiro, com o seu capital, dos homens ímpios, para manter o pecado na terra. Só que, enquanto ele mantém a estrutura do pecado na terra, esta agência continuará aberta. Porque você está aqui. Porque você está trazendo frutos daquilo que o Senhor tem derramado na tua vida. Não esqueça desses números. Cerca de 120 trilhões de dólares é o produto bruto mundial das nações. E desses 120 trilhões, 40 trilhões são usados para o pecado. E você, com seus recursos parcos que trazem aqui, serve para que o evangelho seja pregado nesse tempo de tantas dificuldades. Deus abençoe a sua vida, a sua disposição em cooperar com esta obra. Pastor Paulão não me pediu para eu falar isso, porque isso faz parte da realidade dos dias de hoje. Deus abençoe as suas mãos dadivosas para esta obra. Queridos, eu preciso me assentar. Peço que você abra a sua Bíblia. Rondinelli, conseguiu a Bíblia RA? Não é mais Rondinelli que está lá não, né? Cadê ele? Arrascaeta, conseguiu a Bíblia RA? Conseguiu ou não? Então põe a RA, por favor, senão mistura as versões aqui. E agora nós vamos tentar soltar os videozinhos, tá? Que não deu na parte, no outro culto da manhã, das 6 horas. Queridos, Isaías capítulo 63. Colocaram lá? Não, ainda não. Enquanto ele coloca ali, quero dizer, pastora Marileia, Paulão tem razão, você está muito elegante. Mas Glorinha está um estrondo. Viu, Glorinha? Já? Ok, deixa eu ver se está igual a... 63, 63, Rondinelli. Não tem o RA não, né, Rondinelli? Tem não. Mas tá bom, vamos lá. Quem é este que vem de Edom,
de Bozra, com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Quem é? Quem é? Quem é este que vem de Bozra? Bozra? De Edom? Interessante, não é? Quem é este que vem de Edom? Como é que são as suas cores das suas roupas? Vivas cores? E que é glorioso em sua vestidura? Se veste bem. Ok? Conseguiu? Conseguiu. Maravilha. Glorioso, maravilha. Agora está na versão que eu tenho aqui. Que marcha na plenitude da sua força. E este homem é extraordinário. Primeiro vem de Edom. Onde é Edom? Sul da Jordânia. Edom é o sul da Jordânia. Ali do outro lado do Mar Morto. Do outro lado ali do Rio Jordão. No sul da Jordânia, onde tem uma cidade, se você puder entrar aí na internet, o pessoal da mídia, e jogar uma imagem de Petra, uma imagem da cidade de Petra, fica no sul da Jordânia, em Edom. Edom é terra dos edomitas, descendentes de Esaú, terra vermelha, dos homens vermelhos, não vermelho, né? É a terra cor do barro, daquele barro vermelho. Os descendentes de Esaú ocuparam essa região. E quem vem de lá? Aí ele responde: sou eu, que falo em justiça e o poderoso em salvar. Eu pergunto a você, aqui já está a identidade, quem é este que vem de Bozra? Quem é o que fala em justiça? Fala, igreja. Vê se é isso aí, pastor. É essa cidade mesmo. Tem outras fotos. Quem é este que vem dessa região? Uma cidade encravada nas pedras. Olha que maravilha. Essa equipe aqui é fabulosa, da mídia, né? Eles são competentíssimos. Olha aí, olha ali os turistas visitando essas cidades encravadas nas rochas. Eu vou tentar convencer o pastor Paulão para fazer um esforço, porque não é perto, são cerca de 400 a 500 quilômetros, talvez até 600 quilômetros de distância, depois que você sai de Israel, de Jerusalém, para a Jordânia. Mas pode ir também de avião ou de ônibus. Eu preferiria ir de ônibus. E do meu lado, Glorinha, para a gente ir mostrando a geografia bíblica. O que essa terra tem a ver conosco? O que essa guerra tem a ver com este que vem desta cidade, desta área, que é glorioso em se vestir e que vem na plenitude da sua força? É o forte, é o poderoso. E eu estou perguntando à igreja, a igreja não me deu uma resposta. Quem é este? Hein? Chuta pelo menos. Que fala em justiça. Quem é o justo? Quem é aquele que é poderoso em salvar? Quem é que salva? Quem é? Fala, igreja. Yeshua. Yeshua. Hamashiach. Jesus. O Messias. Só até aqui. Obrigado pelas imagens. Só até aqui já dá para nós identificarmos a identidade deste que vem de Bozra, de Edom, forte, bem vestido, que salva e que é justo. Então, eu fico confuso, porque o profeta Isaías diz que ele vem de Bozra. Oh, mas Jesus não vem do Monte das Oliveiras? Quando ele vier, ele não vai para o Monte das Oliveiras? Como é que o profeta está dizendo que ele vem de Bozra? Interessante, não é? Oh, palavra sagrada.
Oh, escrituras que nos fazem tão bem, que abre a nossa mente. Mas vamos continuar o texto. Versículo 2, está ali já? Versículo 2. Está ali. Leiam comigo, 1, 2, 3. A leitura melhorou um pouco, porque no culto das 6, o pessoal estava faminto. Vamos ler as escrituras com garra, com garra. Por que está vermelho o seu traje? E as suas vestes como aqueles que pisa uva no lagar. Que é um lagar? Um lagar é um quadrado de alvenaria de uns 40 centímetros, mais ou menos, da altura do pé dessa mesa. Assim, um quadrado. Ou um círculo, não importa. De tijolos. De uns 2 ou 3 metros de circunferência. E ali dentro desse lagar são jogadas uvas. Uvas. E as mulheres, os homens também, mas mais as mulheres, na época, nessa cultura, tiravam suas sandálias, higienizavam seus pés e entravam no lagar com as uvas. Para quê? Para pisar as uvas. E quando as uvas são pisadas, o que acontece com elas? Elas derramam um líquido, um suco de uva, amém? Que se transformará em vinho. O texto está dizendo isso. Este que vem de Edom, de Bosra, forte, glorioso em vestir, que é justo e é poderoso e salva, mas seu traje está manchado de vermelho, porque vermelho é a cor tinta do vinho. Parece que ele está pisando o lagar, o local onde se produz o líquido para fazer o vinho. Olha o texto, olha o texto. Se nós já identificamos do versículo 1, que é Jesus, então Jesus está amassando as uvas. E o suco da uva está salpicando em seu traje. Vamos lá para o 4, para o 3, versículo 3. Leiam comigo. O lagar, eu o pisei sozinho. Agora já é ele, diga ele. Ele, Jesus, falando pela boca do profeta Isaías. Eu pisei o lagar sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira. Ira. Então o Senhor está furioso, está irado. Muitos se enganam com Cristo. Muitos se enganam com Yeshua. Pensa que Yeshua vai se deixar bater o tempo inteiro. Pensa que Jesus vai se deixar cravar na cruz mais uma vez. Mas aqui ele está dizendo que agora ele vem forte, ele vem poderoso, e é ele que vai pisar no lagar, e vai pisar furioso. No meu furor as esmaguei, as uvas, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Incoerência? Como? Uvas não têm sangue? Será que o lagar se trata de um quadrado de alvenaria? Será que as uvas se trata verdadeiramente de uvas? Porque uvas não têm sangue. Olha o texto esclarecendo, querida igreja. Olha o texto abrindo a mente. Continuemos. Porque, versículo 4, o dia da vingança me estava no coração,
e o ano dos meus redimidos é chegado. Meu Deus, pastor, explica isso. Jesus estava com o dia da vingança no seu coração? É isso mesmo? É isso mesmo? É. E os redimidos são aqueles que escaparão da vingança. Mas que ele vem para se vingar, vem. É o acerto de contas. Tem gente que vai pensar que vai ficar numa boa, mas vai acertar as contas. Tem gente que pensa que o seu dinheiro vai lhe proteger, mas vai acertar as contas. Versículo 5: olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Agora no versículo 6, abre o jogo, esclarece tudo. Na minha ira, está ali escrito? Está ali escrito? Então leia comigo, 1, 2, 3. Meu Deus, misericórdia. O Senhor virá pisar os povos. E virá pisar os povos na sua ira. Não brinca com o Senhor, não. Porque Jesus é amor, dê um glória a Deus. Mas também é justiça. Dê um glória a Deus. A coisa é tão interessante, eu poderia ter começado pelo capítulo 61 de Isaías, mas comecei mostrando de onde ele vem quando ele vier. Antes que ele vá ao Monte das Oliveiras e que pise seus pés no Monte das Oliveiras, ele vem pela Jordânia. Por quê, pastor? Para que os judeus que estarão lá na Jordânia, refugiados lá em Petra, escondidos com medos do anticristo, fugidos de Jerusalém, irão vê-lo, e ali, diga ali, cairão na consciência, terão consciência. Em outras palavras, mais usual, cairá a ficha na cabeça de Israel, que aquele homem é o Messias, e era Yeshua, era Jesus, que eles não aceitaram. Por isso que eles olham para os cravos dele. Por isso que Zacarias diz assim: e olharão para mim a quem traspassaram. São os judeus, lá em Jordânia, lá em Petra, em Bosra. Olharão e reconhecerão, era ele, era Yeshua, era o carpinteiro de Nazaré, era aquele que os nossos antepassados, acompliciados com os poderes de Roma, crucificaram no madeiro e lhe cravaram os pregos. Esses povos do mundo que seguiam a ele, eles tinham razão. Como pode que as nações puderam identificar o Messias? E Yeshua, que é o nosso conterrâneo, porque ele é judeu, nós não compreendemos que ele era o Messias. Por isso que na profecia Zacarias diz: e olharão para ele a quem traspassaram. E os habitantes de Jerusalém, os da casa de Davi, os judeus, chorarão amargamente por ele, porque estarão chorando pelo unigênito do Pai. Pranteá-lo-ão como se pranteia pelo primogênito, quando morto, porque ele é o mais velho entre nós, e se converterão a ele. Por isso que quando Jesus vem, antes que ele vá no Monte das Oliveiras,
para declarar vitória sobre os reinos da terra, ele vai em Petra, pastora. Viu a importância de dar um pulinho lá, na caravana? Ele vai na Jordânia, onde os remanescentes de Israel estarão refugiados, amedrontados. E de lá ele sairá pisando os povos, lançando o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, aprisionando Satanás, que ficará preso durante 1000 anos, julgar as nações ímpias, todos os povos que maltrataram Israel serão punidos. Mateus capítulo 25, o Senhor diz que vai separar os bodes das ovelhas, e ali será uma separação, muitos povos morrerão, a população será enxugada. O profeta Isaías diz que ficarão poucos homens na terra. No capítulo 61 do mesmo profeta, no versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Quem está falando isso aqui não é Isaías. Isaías está profetizando a respeito dele, porque foi ele, o carpinteiro de Nazaré, que trouxe as boas novas. Então aqui é Jesus dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele, e ele foi ungido para trazer o Evangelho e para libertar os quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos que estão cativos e a pôr em liberdade os que estão com algemas do diabo. No versículo 2 diz assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Está aí. Um jogo de futebol tem 2 tempos. O ministério de Jesus tem 2 tempos. A história da humanidade foi dividida em 2 eras: antes de Cristo e depois de Cristo. E aqui o profeta está revelando que ele vem para anunciar o ano aceitável do Senhor, mas também vem para fazer o dia da vingança do nosso Deus. Quem não entrar pelo ano aceitável vai encarar, diga à igreja, vai encarar o dia da vingança. Por onde você quer entrar? Quantos querem entrar pelo ano aceitável? Quantos querem entrar pelo ano aceitável? E o ano aceitável está vigorando, diga vigorando, até hoje. Pastor, e quando esse ano foi aberto? Quando esse ano aceitável para nós nos aliançarmos ao carpinteiro foi aberto? Se você for lá em Lucas, e eu estou acelerando, no capítulo 4, versos 16, em Lucas, capítulo 4, versos 16, já está ali na tela, leiam comigo, 1, 2, 3, indo para onde fora criado, entrou num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha que coisa maravilhosa. O dia era o dia de Shabat, sábado. Os judeus guardavam o sábado, porque Yahvé orientou lá no Êxodo capítulo 20, para eles lembrarem do Shabat, para tornarem santo o sábado. E Jesus era judeu, é judeu, e era num sábado, e ele estava indo para a sua casa, e avistou uma igreja, amém? Amém nada,
Não tinha igreja nessa época, era sinagoga. Está aqui no texto. Está aqui no texto. Está no texto. Num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, porque ele era judeu, e levantou-se para ler. Versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Gente, olha só isso. Queridos, 700 anos depois que a profecia foi falada. Deram o livro para Yeshua e ele abriu o rolo lá no profeta Isaías. E estava escrito, leiam comigo, igreja, o Espírito está sobre mim, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E o pastor Paulão aqui já disse quem são esses pobres. Em outras palavras, aqui não é pobre de dinheiro. José de Arimateia, Mateus, cobrador de imposto, e tantos outros eram ricos. Aqui são pobres de orgulho, pobres de soberba, porque aqueles que são orgulhosos e soberbos, o evangelho não entra. E ele vem para evangelizar os que são pobres de soberba. Esses têm o coração quebrantados. Olha o texto. Versículo 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E fechou o livro. Tendo devolvido o livro, fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Meu Deus, aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías, 700 anos antes deste momento, Yeshua abre o livro e fala o mesmo texto. E apregoar o ano aceitável do Senhor, e disse que naquele momento o ano aceitável do Senhor estava aberto. O tempo da graça estava aberto. Ele estava anunciando que o véu do templo iria se rasgar, e que a entrada é franca, e que todos podem vir para a salvação, e que o caminho para o Pai já está pavimentando através dele, que é o caminho, é a verdade, é a vida, é o religare, é a ponte que nos liga novamente ao Pai Celestial. Ali naquele momento, há 2000 anos, Yeshua abre o ano aceitável, o tempo da graça. E esse tempo, diga esse tempo, está vigorando até hoje. Observem que o Senhor disse, e o ano aceitável do Senhor, e fechou o livro. E me parece que ele esqueceu de dizer a outra sentença. O dia da vingança do nosso Deus ele não leu. Por que não leu? Porque ele naquele momento, diga naquele momento, ele estava abrindo o ano aceitável. Quantos entraram pelo ano aceitável? Levante a mão. Que já dura 2000 anos. Quantos entraram pelo ano aceitável? Que já dura 2000 anos. Mas eu preciso dar uma notícia para você. Este ano aceitável está chegando ao fim. Na minha leitura das Escrituras, eu percebo que este ano aceitável é como se fosse o dia 31 de dezembro, às 23 horas e 58 minutos. E no dia 31 de dezembro,
às 23 horas e 58 minutos, restam apenas o quê? 2 minutos para 0 hora. E quando bater a 0 hora, e quando disser a meia-noite, ouvi um grito, é o noivo, voa ao seu encontro, e aí a igreja será arrebatada. Não falta muito tempo, talvez 2 minutos, na contagem profética. E aí, quando isto acontecer, abre-se, diga abre-se, o dia da vingança do nosso Deus. Quem não entrou pelo ano aceitável, certamente vai encarar, diga a igreja, numa só voz, vai encarar o dia da vingança do nosso Deus. Quantos querem ficar para o dia? Porventura há alguém aqui que ainda não entrou no ano aceitável e fez aliança com Jesus? Se há, nesse momento, diga, eu quero aceitar Jesus para não ficar no dia da sua vingança. Há alguém aqui, levante a mão, dizendo, declarando, eu quero entrar pelo ano aceitável. Diga, eu quero fazer parte da família de Jesus. Alguém quer? Levante a mão, você que quer. Você que nos visita nessa noite. Há alguém? Será que só tem já pessoas que já entraram pelo ano aceitável? Será que alguém que está aqui desviou-se e quer voltar para o ano aceitável? Se há, levante a mão. Pastor, eu estou no desvio. Quero voltar para o Senhor. Há alguém? Levante a mão. Não há? Não há? Então eu preciso continuar a mensagem, porque estou já encerrando. No dia da vingança do nosso Deus, será tormentuoso. O cenário do grande caos já está pronto. Eu trouxe aqui algumas imagens. Lá no Apocalipse do próprio profeta Isaías, versículo 24, diz que a terra vai cambalear como um bêbado. A terra vai balançar como rede de dormir. Vamos lá, Isaías 24. Por favor, Rondinelli, solta primeiro placas tectônicas. Placas tectônicas. Enquanto isso, você abre aí sua Bíblia em Isaías 24, o Apocalipse de Isaías. Abriu? Diz assim, eu vou começar do versículo 18, 19, 18. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e o que sair da cova, o laço o prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. Você sabe o que são os fundamentos da terra? Fundamento é o alicerce, é a base, é a sapata, são as placas tectônicas. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. O que faz a terra tremer e se mover, senão os terremotos? A terra cambaleará como um bêbado, balanceará como uma rede de dormir, a sua transgressão pesa sobre ela, e ela cairá e jamais se levantará. Olhe isso, amada igreja. Ali estão as 10 placas tectônicas principais, porque tem outras secundárias. Essas são as placas primárias,
tectônicas, uma encostada nas outras. Os terremotos, os maremotos, os tsunamis, é em função da mexida dessas placas, que causa terror nas cidades, matança. Haverá o tempo, segundo as profecias e segundo os geodésicos, os geólogos, que a Terra sofrerá um terremoto global. E o profeta Isaías está anunciando aqui no capítulo 24. A placa do Pacífico, se você pode aqui ver, nesse lado aqui. A placa da Nazca, está aqui embaixo, perto da América do Sul. A Subamericana, pode aqui mostrar aqui, Subamericana aqui. Olha essa placa aí, como é grande. A norte-americana lá em cima. A placa africana da África, aqui embaixo da África. A placa antártica ali em cima. A placa australiana aqui no continente australiano. A Eurásica do Oeste. A Eurásica Este. Lá em cima, as placas eurásicas, ali onde é Gog, da terra de Magog. E a placa das Filipinas. Essas placas estão ali, já também no Pacífico, encontrando do outro lado. Se mexerão ao mesmo tempo. Por isso, o mundo se prepara para fazer um grande sepultamento. E esse sepultamento quem vai fazer é o próprio Jesus Cristo. De mais de 4 bilhões de habitantes que morrerão. O profeta Isaías não para por aí. No versículo 21 ele diz assim: naquele dia o Senhor castigará no céu, céu no singular, atmosférico, o céu da órbita planetária, as hostes celestes e os reis da terra na terra. Por que está junto esse versículo? Porque são os reis da terra que enviam as hostes celestes. Quem são as hostes celestes? Que o Senhor já vai vir destruirá. O Senhor já vai vir destruindo na sua vinda. Diga: Jesus, quando vier, ainda nos ares, vai destruir as hostes celestes que os reis da terra enviam para a órbita do planeta. Arrascaeta, bota aí, satélites em órbitas. Olha isso, um vídeo da NASA. Rondinelli, eu pensei que já estava tudo, já está na órbita, está aqui. Vamos lá, meu filho, solta aí o vídeo. Com um telão desse é muito bom, olha isso, que maravilha. O que vocês estão vendo aí? Melhorou ainda mais. O que vocês estão vendo? As hostes celestes, enviados pelos reis da terra. São as nações que enviam os satélites. Satélites para beneficiar a humanidade, porque tudo isso aí é conhecimento que Deus dá ao homem. Mas satélites para algo que vocês vão ver daqui a pouco. Por isso que o Senhor vai vir destruindo os satélites, porque eles trazem tanto bênção, como também trazem o terror e a morte, e um lixo tecnológico que orbita em torno da Terra. Esses satélites trazem as maravilhas, mas vejam também o que trazem: guerra tecnológica. Tudo isso não é história, já é realidade. Olha o que está guardado com o orçamento bélico, os instrumentos da terceira e da quarta guerra, do Armagedon.
Tudo isso é o investimento das nações. As guerras de metralhadora, de fuzil, esqueça. Por isso que a mortandade será terrível. A grande tribulação tem duas origens. A origem divina, porque meteoros cairão do céu. Mas também haverá a origem humana, quando o homem vai matar a si mesmo, usando inclusive a tecnologia da morte, para trazer grande mortandade. Vocês estão vendo isso hoje, através da mídia, ali na Ucrânia. O que está acontecendo na Ucrânia, embora muitos mortos, crianças, idosos, homens e mulheres, não é nada diante dos arsenais da Rússia, do Irã, de Israel, da Alemanha, da Inglaterra, da China, da Coreia. E essas nações têm alta tecnologia para desencadear através desses satélites. Olhem isso, olhem aí, vocês vão ver. São os satélites que movimentam toda essa tecnologia através dos drones, com grande poder de letalidade, de mortandade, para dizimar grandes bolsões da humanidade. Esta guerra da Ucrânia, ela também, me parece, já estava prevista pela NATO e a Aliança Atlântica já estava querendo. Olha aí os drones comandados por satélites. E aqui o profeta Isaías está dizendo que o Senhor virá já destruindo os satélites, porque quando o milênio começar, essa tecnologia não precisará existir. Tudo está pronto. A palavra de Deus é impressionante. Que um milênio onde haverá paz, onde Satanás estará preso, onde o urso vai pastar junto com a vaca e o leão com o cordeirinho. A palavra de Deus diz no milênio que o homem não aprenderá mais a arte da guerra. Para que então esses equipamentos de guerra? O Senhor virá e destruirá tudo, para iniciar um novo tempo, com a igreja, sua esposa, ex-noiva, porque agora somos noiva, mas seremos arrebatados, para nos tornarmos esposa do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. Depois voltaremos à terra, e com aqueles que serão salvos lá em Petra, os judeus fugidos, o remanescente, entrarmos para vivermos o último dia da semana criada por Deus, o sétimo dia, o sétimo milênio, o Shabat Gadol, para que o Pai nosso que estás nos céus, seja santificado o seu nome entre os homens na terra, e finalmente o seu reino estará vindo, e a sua vontade, diga aí, a sua vontade será feita entre os homens de boa vontade, e de paz, e de shalom, na terra. Haverá um tempo que será dramático, e eu encerro com essa canção que fala muito sobre os últimos dias, que já começamos a vislumbrar nos horizontes. Futura escuridão, dá uma diminuída na luz e solta esse. Com isso está encerrado a mensagem. Deixa o Rodinelli soltar essa canção, que é muito impactante, para nós entendermos a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse.
o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou. Tudo isso é profético. Joel, profeta Joel. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ai produz. O ai, Apocalipse capítulo 8. Olha esta canção, gente. Então o céu se irá no além e o sul não será. Haverá uma confusão na órbita da Terra. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus Chorarão. chorarão, Já choram hoje. sofrerão na escuridão. Ó Deus. Um dia só gemidos se ouvirão, Lembra dos 5 meses ódio e dor do Apocalipse? se farão sentir Na escuridão. Quantos entram pelo ano aceitável? Então o mar se irá no além e E ninguém. será alguém Porque o governo do anticristo controlará todos. do ai com seu favor se espalhará, pois tudo é dor Tudo é dor. na escuridão. Amigo, se aproxime este final São os nossos dias. e Jesus A nossa geração sim virá. é testemunha desse preparo. Está escrito. E o tempo é hoje quando deves dar Entregue teu coração. a Jesus. Vá buscar os teus familiares. Onde está Vá buscá-los. teu coração? Porque o tempo é chegado. Levanta, vem a Ele dar chance para Ele só quer um sinal teu para mudar a tua vida. não deixes que teu coração ou sofra mais com o pesar da escuridão. Se abaterá já sobre a terra trevas, densas trevas. Porque viver a vida aqui sem Deus Por quê? pra chorar e sofrer sem salvação. Por que tal graça recusar? Se Jesus é quem faz findar É Ele, a escuridão. o sol do amanhecer, a alva. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração ou sofra mais com o pesar da escuridão. Que o Senhor te abençoe, Pastor Paulão.